Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui para conversar sobre o Censo da BED 2015-2016 com a professora doutora Bettina von Stamm. Tudo bem? Tudo bem, James. Um prazer enorme estar aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Muitas surpresas com o Censo da BED desse ano? A gente sempre descobre umas sutilezas que a gente não havia percebido No todo, no né? todo. No anterior. Vamos dar uma olhadinha nos indicadores que você encontrou e que a gente pode explorar um pouco mais? O primeiro dado é sobre as instituições participantes. A gente viu que 2015 teve muito mais instituições participantes, foi? Com certeza. Então, aqui nós vemos dois movimentos que não dá para identificar só pelos números, mas a gente vê um crescimento da Uhum. educação à distância no Brasil e uma consolidação da EAD como uma modalidade absolutamente natural, uma escolha normal Uhum. no projeto de vida dos estudantes. E então isso se reflete num maior número de instituições, né, por existir, e também numa maior vontade de participar do censo da BED. A construção desse Então, dado do panorama exatamente, as nacional, né? instituições de alguma maneira manifestaram que querem participar dessa discussão, que querem contribuir com os dados. E, claro, tem que agradecer o trabalho incansável da BED também, de ficar telefonando para É todos os fácil. respondentes. Então, acho que foram dois movimentos, um trabalho impecável junto com essa vontade de participar de uma discussão que está cada vez mais interessante. Muito bom. E aí a gente também percebeu que, de forma geral, se fala, a maior concentração das instituições formadoras é Sudeste e Sul. Isso se confirma, mas como é que você interpreta essa informação? Então, economicamente, no Brasil é muito normal Uhum. que os grupos econômicos estejam mais presentes no Sudeste e no Sul. Mas acho que especificamente na educação à distância, o que a gente vê aqui é que ela está presente em todas as regiões Uhum. brasileiras. Então, aqui Por conta dos nem polos de apoio presenciais, né? exato. E aqui esse dado nem revela, nós temos outros números depois no detalhamento do censo que mostram que não só está presente em todas as regiões, como no próximo Uhum. gráfico nós vamos ver todos os estados, e também uma interiorização. Ela está presente no interior, né, Uhum. em cada estado, em locais onde o ensino presencial não chega. Então, eu diria que a penetração da educação à distância, né, no território nacional é muito maior do que qualquer Uhum. outra área de negócios no Brasil entraria, É né? interessante o fenômeno, né? E aí os estados, né, como você falou, da concentração, mas depois você tem toda a capilaridade que os polos proporcionam pelos outros Exatamente, estados estamos brasileiros, presentes né? em todos os estados brasileiros. Legal. Bom, esse outro gráfico fala do tempo de atuação das instituições, né? O que ele revela, né, em relação a instituições presenciais e que passaram a ofertar EAD e das novidades que começam a aparecer. Então, o que nós vemos aqui é essa barra maior, 209 instituições que atuam no mercado educacional, independente de ser educação à distância, há mais de 20 anos. Então, a gente vê que a educação à distância surgiu a partir de instituições tradicionais, que já estão no mercado há muito tempo, Uhum. né, e foram criando suas áreas de educação à distância. O maior momento de criação de educação à distância é 10 anos atrás, com a Uhum. criação de 134 instituições, e depois existe uma redução na criação de novas instituições. Mas é muito interessante, porque é educação à distância que surge de uma outra Uhum. instituição educacional. Não é que nem Uber, Airbnb, que são Sim, empresas que não vieram da área de transporte, que atuam em transporte. sim. Então, não foi a educação à distância, não é um ET que apareceu no meio da educação Uhum. para fazer tudo diferente do que se fazia antes. É realmente um braço da educação, né? É uma Uma inovação do próprio inovação presencial, né? dentro, né, de instituições que Uhum. costumavam oferecer cursos presenciais, mas nesse censo a gente já encontra aqui não, aqui são 16, tempo na EAD, 16 instituições que estão na EAD que não necessariamente surgiram de uma instituição presencial. A gente já começa a ter
criação de nativos instituições que EAD. nascem no EAD e não na tradição da educação. Legal. E da oferta de cursos, né, durante muito tempo a gente observou uma concentração muito grande entre bacharelado e licenciatura, né, ou pós-graduação. A gente vê alguma predominância, mas o que esse levantamento mostra para a gente hoje? Aqui nós vemos que tem um mundo enorme a ser explorado, porque a educação à distância surgiu ali onde era mais fácil, mais rápida, mais necessária. Então, vamos para o bacharelado, vamos para as licenciaturas, em geral ciências humanas, ciências sociais, onde eu posso enfocar conteúdo com base em leitura, né? Com menos necessidade de simuladores e outros. Seriam cursos mais teóricos e que não exigiam tanta prática. Então, é aí que a EAD surgiu e se consolidou. Mas a gente já vê muitos outros tipos de cursos sendo oferecidos, desde o fundamental, já existe curso de ensino fundamental, já existe curso de pós-graduação, né? Já existem muitas outras áreas sendo contempladas, já podemos pensar em ensino técnico, estudo de artes e muitos outros assuntos e outros níveis educacionais. Exatamente. Então, existe um mundo enorme a ser explorado. O que o bacharelado nos mostrou é que é possível trabalhar com educação à distância, mas a gente pode expandir essa oferta em muitas áreas que ainda não estão atendidas pela modalidade. Estrito senso, por exemplo, né? Com certeza. Tem um espaço grande aí. Com certeza. Expectativa da comunidade. Né? Mestrado, doutorado já existe, mas é pouco. O MBA já existe. Né? Nós temos realmente, nós podemos atender inúmeros níveis diferentes com educação à distância, com atendimento ao território nacional, com oferta de educação em larga escala. Tudo isso é possível. E nós mostramos que é possível a partir do que era mais necessário. Bacharelado, licenciatura, curso de administração. Mais rápida, e agora começam outras oportunidades. Legal. E da opinião das instituições sobre EAD, do que foi há pouco tempo, um discurso mais recorrente, era que o desafio era o processo regulatório. E o que o censo de 2015 mostra para a gente? Então, aqui foi muito interessante que nós colocamos algumas frases com as quais os respondentes podiam concordar ou discordar, né? E a ideia era identificar, né, o que mais preocupa, quais são os maiores desafios das pessoas que estão liderando, né, cursos e programas de educação à distância no Brasil. E quando a gente vai nos congressos da ABED e tudo mais, a gente vê que existe uma preocupação muito grande com regulação. Eu imaginava que a maior preocupação fosse estar nesse nível, mas os resultados mostraram outras preocupações que estão incomodando ainda mais as lideranças da educação à distância, que são as questões de inovação. Então, regulação preocupa, mas parece que já está digerido, aceito, é uma situação com a qual a gente tem que conviver, legislação, questões trabalhistas, tudo isso faz parte do negócio. Mas o que está tirando o sono das lideranças é a inovação. Tentar entender essa tecnologia toda que está chegando e como adaptá-la ou utilizá-la a favor dos processos de aprendizagem. Exatamente. Então, as preocupações são, olha, eu preciso investir em inovação tecnológica, eu preciso investir em inovação administrativa, eu preciso fazer diferente do que eu estou acostumado a fazer. Então, isso é o que tira o sono de professores como você. Com certeza. É o nosso desafio, né? E o nosso público, né? Mais uma vez, fica confirmado que tem uma predominância aí do público feminino. Claro, né? Porque nós estamos acostumados a ouvir, né? Que a mulher tem tantas obrigações em casa e na família e tudo mais. E é uma verdade, né? A mulher acumula responsabilidades e, às vezes, a educação precisa acontecer de uma maneira mais flexível. Então, sim, a educação à distância oferece oportunidades para homens e mulheres, mas eu também gosto de ressaltar que não é coisa de mulherzinha, né? É uma oportunidade que existe para todos, que é muito bem aceita por mulheres e que também é muito bem aceita
por Pro homens, público masculino né? também. Então, a gente tem um pouco mais de mulheres, 56% de mulheres participando da educação à distância e 44% de homens que fazem essa opção também. Legal. Nesse outro gráfico, a gente tem as faixas etárias dos cursos, não é? Sim, e também uma maior predominância na educação à distância das faixas etárias mais avançadas, né, entre 30 e 40 anos, e também já temos alunos entre 21 e 30, né, mas um pouco menos, e no presencial uma predominância maior entre 21 e 30 anos, né, e menos pessoas já com mais idade, o que mostra que a educação à distância é uma opção para a formação continuada. Ela está disponível, né, quando você precisa dela, mesmo que já tenha passado o prazo de ficar curtindo os campos universitários, né? Mas depois que acabou essa oportunidade, né, quando a gente é solteiro e tem tempo e tudo mais, a educação à distância continua disponível, ou para uma segunda carreira, ou para, né, um momento de estudo mais flexível, junto com outras obrigações. Então, sim, o público de mais idade é mais atendido pela Que é educação aquele à adulto distância. trabalhador, né? E que traz muita experiência para a sala de aula também, porque tem a experiência de mercado, e aí ele tem toda a fundamentação, a discussão, a construção do conhecimento, acho que tem até um sentido aí bem interessante, né? Com certeza. Então, é a oportunidade que continua à disposição, né? Um aluno que traz uma história de vida e talvez por isso a gente também veja os resultados da educação à distância tão bons. Quando a gente avalia o qualitativo, em geral, a educação à distância se sai muito bem. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar com a professora doutora Bettina von Star, falando sobre o Censo ABE 2015-2016. Um forte abraço e até a próxima, então, Bettina. Até a próxima. Muito obrigada.